pode entender isso, como é que a gente pode compreender o que quer dizer. Então nós vamos lá para Filipenses 1, verso 21. Então, aquela lição do sábado da semana passada diz que muitos acham que a morte ela faz parte da vida, que a morte é uma coisa natural, mas nós sabemos que a morte ela foi inclusa. A morte não foi uma consequência do nosso erro. Deus não criou a morte, Deus não formou a morte para ser uma coisa, para ser uma parte da vida, né? Ela é uma inimiga nossa. E um dia a morte vai ter esse fruto. Amém. Um dia Deus vai colocar fim à morte. Mas até que esse dia chegue, nós estamos dentro dessa realidade e que todos aqueles que vivem um dia vão morrer. Agora, o que é que nós vamos fazer na nossa vida enquanto nós estamos respirando? E qual será o impacto da nossa morte? É disso que Paulo vai tratar essa semana. Ele tratou essa semana passada. Então, Filipenses 1, 21, aqui na texto diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí, esse é um dos versos mais famosos de Paulo, uma das passagens mais famosas de Paulo, e essa é a maneira como ele escreve: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E nós vamos entender isso pouco a pouco ao longo dessa semana. Antes de tudo, nós vamos voltar para o verso 19 e 20. Porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. A minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então veja só, essa não é a primeira vez que Paulo tem sido preso. Paulo já tem sido preso várias vezes ao longo da vida, e nessas prisões ele já sofreu tudo que tinha que sofrer, né? Quem tem a lição pode acompanhar aí essa passagem do 2 Coríntios 11, do 13 e 27. Ele conta: olha, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando no alto mar. E assim ele continuou escrevendo os perigos que ele passou na vida dele. Então, aquele momento em que ele estava escrevendo essa carta de Filipenses para vocês, ele estava na prisão, mas ele já tinha passado por tudo isso até chegar até ali. Mas agora que ele estava naquela prisão romana, naquela prisão federal, naquela prisão do imperador, ele escreve esse verso, que a gente viu agora, o verso 19. E aí a pergunta é: qual era a expectativa de Paulo com relação ao desfecho do julgamento dele? Porque ele tinha sido levado até o imperador Nero para ele ser julgado por ser um pregador do evangelho. Primeiro ele tinha sido julgado lá em Jerusalém. Só que lá em Jerusalém os judeus tinham feito um complô para matar Paulo. Assim que ele saísse do julgamento lá em Jerusalém, os judeus se reuniram para matar Paulo. E Paulo, sabendo que lá ele ia ter justiça, e lá que ele iria ser morto, assassinado pelos judeus, aí disse: então eu apelo para o tribunal do imperador, eu quero ser julgado pelo próprio imperador. E aí ele foi transferido de Jerusalém para Roma. E agora ele estava diante do imperador, sendo julgado lá, apresentando a sua fé, e aí ele estava na prisão. E esse verso 19 e 20, para você ver o verso 19 e 20. Qual era a expectativa de Paulo com relação ao final do seu julgamento? O que ele imaginava que ia acontecer? Verso 19 e 20. Vou ler de novo para ver se vocês acharem a resposta. Porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. A minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida,
ser libertado, de ser solto, de sair daquela cadeia? Vocês acham? Para ele não importava o fim, não importava se ele seria solto, se ele seria morto, não importava, ele sabe, porque ele estava fazendo a prova de Deus, e Deus ia dar a recompensa merecida a ele. Então Paulo, ele não tinha expectativa de ele ser libertado. Ele não esperava que, depois desse julgamento, ele vai ver que eu sou inocente, ele vai ver que eu falo apenas a verdade, ele vai ver que eu não represento perigo nenhum para a sociedade. O imperador vai perceber que eu sou uma pessoa de boa, uma pessoa de bem, e ele vai me libertar. Paulo não tinha essa expectativa de ser solto. Mas o que ele queria era que com a vida e com a morte dele, ele não envergonhasse a obra de Deus. Que a vida dele, os últimos dias de vida dele e a morte dele, agradecesse o nome de Deus. Essa era a vontade dele, essa a expectativa dele. Então, para ele, o que era mais importante do que ser absolvido, do que ser libertado? Era o testemunho. Honrar o nome de Deus, exatamente. Cumprir a missão. Que ele cumprisse a missão. Cumprisse a missão, exatamente. Então, como eu falei para vocês, Paulo passou por todos esses sofrimentos, mas ainda tinha uma preocupação maior do que com a vida dele, que é o que está lá em 2 Coríntios 11, 28. Além de se preocupar com a vida dele, dos perigos que ele sofria, ele ainda tinha uma preocupação extra. 2 Coríntios 11, 28. Passado, retrasado, mas vamos lembrar. Além dele ser açoitado, apedrejado, naufragado, além de ter passado por tudo aquilo, situações de quase morte o tempo todo, ele ainda tinha outro problema que preocupava ele. Confesso que eu. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, além de correr risco de vida o tempo todo, ainda se preocupava com as igrejas que ele tinha fundado. Será que em Filipos os irmãos estão na fé? Será que lá em Colossos os irmãos estão congregando? Será que lá em Éfeso? Será que lá na Galácia, nas igrejas que eu fui fundando, as pessoas estão se mantendo no caminho de Deus? Então, é isso que Paulo estava pensando o tempo todo. Eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui correndo risco de vida. Tá bom? Eu estou aqui correndo risco de vida, mas será que as igrejas por onde eu passei estão mantendo a tocha acesa? Então, Paulo ele se comportava como um pai na fé de todas aquelas igrejas que ele tinha fundado. Ele sempre se preocupava. Por isso que, é por isso que tem tantas cartas de Paulo. Me faz ser perguntado qual era o personagem, quem tinha escrito mais livros na Bíblia, quem deixou mais escritos. Era Paulo. Porque para cada igreja ele mandava várias cartas. Inclusive tem várias cartas que não foram achadas. Provavelmente tem mais cartas do que essa que estão no Novo Testamento, sabe? Mas só essas que já foram encontradas são suficientes para a gente aprender muita coisa. Então, gente, Paulo ele se doava pelas igrejas. Além de escrever as cartas, ele se mobilizava para ajudar elas no que fosse preciso. Ele se importava com os problemas das igrejas, certo? Inclusive, vamos ler no capítulo 12, verso 15, de 2 Coríntios. As cartas que são maiores são as cartas das igrejas que mais davam trabalho. As igrejas mais complicadas, Paulo dedicava cartas, mais capítulos para falar com elas. E essa igreja de Corinto era uma igreja muito complicada. Então, Paulo escreveu 2 cartas bem longas para poder tocar o coração deles. Olha aí. 2 Coríntios 12, 15. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu, usando cada vez mais,
será que eu vou ser amado cada vez menos? Olha aí. Então Paulo está dizendo, olha, eu vou me gastar e vou me deixar gastar com vocês o quanto puder, porque eu amo vocês. Mas será que está sendo recíproco? Será que eu estou me importando tanto com vocês e vocês não estão se importando comigo? Então é isso que acontecia muitas vezes. Paulo se importava demais com as igrejas, mas as igrejas não valorizavam o que Paulo fazia. E aqui a lição diz, olha, quanto mais as ações de alguém se parecem com as de Jesus, menos essa pessoa é amada e valorizada pelos outros. Por que será que isso acontece? Quanto mais uma pessoa tenta se parecer com Jesus, quanto mais a pessoa se importa com os outros, quanto mais a pessoa se doa, tenta imitar o exemplo de Jesus, por que essa pessoa vai sendo desvalorizada e os outros não estão dando pé que ela merece? Por que será que isso acontece muitas vezes? Será que quando uma pessoa se doa muito, uma pessoa sacrifica pelos outros, ou seja, está imitando o que Jesus fez por nós, né? Quando a pessoa faz tudo pelos outros, as pessoas não dão valor. Agora você entendeu? Agora você entendeu? Porque Paulo, pessoas assim, tudo que vem de graça, não vem de prejuízo. As pessoas, por exemplo, tem uma vida, como você recebe tudo de mão de graça, você dá um jeito de expulsar você. Sim, mas o valor que a pessoa pode trabalhar é para que usar para vender para si. Eu não sei se for correto ou não, mas é para você. Você recebe graça da igreja. Sabemos em muitos casos pessoas que a gente ajuda, que a gente faz tudo por elas, o céu se eterno para essa pessoa conhecer a verdade, para vir para a igreja e a pessoa fica com raiva, sem motivo nenhum. E Paulo experimentava isso. Paulo fazia de tudo para essas igrejas, mas parecia que ele não valorizava todo o esforço que ele fazia. Ele, em tempo de morrer, em tempo de não voltar mais das viagens que ele fazia, e as igrejas parecem que não davam valor. Inclusive, essa igreja de Corinto, às vezes, chegavam até a dizer que Paulo só era valente no carro, mas presencialmente Paulo não tinha a mesma moral que ele tinha pelas cartas. Né? Paulo tinha esse livro. Eles difamavam Paulo mesmo, o fundador da própria igreja. Diziam, você só é macho pelas cartas, mas quando você está aqui, você é muito assim. Diziam isso com o apóstolo Paulo, o maior pregador do evangelho. Imagina Os pastores que a gente pregava, o pastor Fernando, assim. Pois é. Então você vê como quem tem raiva de quem é bom, em qualquer época, desde Caim e Abel até hoje, essa é a realidade. Quanto mais a pessoa se doa, quanto mais a pessoa se parece com Jesus, mais ódio ela atrai dos outros que não querem se parecer com Jesus. Então essa realidade de Paulo é bastante comum. Certo? Agora olha aqui esse final do livro. Escrevendo lá. A paciência e o bom ânimo de Paulo durante a sua longa prisão, bem como a sua coragem e fé, eram constante sermão. Por que era constante sermão? Paulo na prisão continuava alegre, continuava com bom ânimo. Por que isso era um sermão constante? Você imagina as lavagens que ele comia nessa prisão, né? Eu acho que você falar nada é testemunho. Você fala, testemunho ele conta muito, mais do que aquilo que eu
acho que se Paulo não pregasse nada, mas só com a alegria que ele tinha, só com a disposição que ele tinha, a energia que ele tinha dentro da cadeia, já era um sermão poderoso sem dizer nada. Mas Paulo era alegre, era enérgico, era para cima o tempo todo e ainda pregava para todo mundo que aparecesse ali. Eu fico imaginando, na hora que eles serviam aquela lavagem para eles, porque comer de cadeia nunca prestou. Imagina aquele tempo. Aí eu acredito que os outros presos ali sempre reclamando, né? Só trazem isso pra gente, se comer velhos, nem cachorro preto não come, só trazem essa porqueira para nós, essa comida não presta e tal. E eu imagino Paulo ali orando, dizendo obrigado, Senhor, por esse alimento, né? Em voz alta ali orando, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por esse alimento, abençoa as pessoas que estão aqui comigo, abençoa esses soldados que trouxeram esse alimento para nós, abençoa os irmãos lá em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, né? Imagina os presos ouvindo, os soldados ouvindo isso todo dia. Só isso já é um testemunho. Até que a gente vê nos filmes assim, no início da igreja cristã, a maioria eles oravam em voz alta. Principalmente essa oração assim, a gente vê no serviço sempre oravam em voz alta. E a gente vê ali que quando Paulo e Silas estavam naquela situação que estavam juntos, eles estavam orando, cantando, louvando a Deus e orando em voz alta. E os outros presos ouviam. Então imagino que isso que Davi disse, essa simplicidade dele, essa alegria no Senhor, e saber que ele estava ali, era prisioneiro do Senhor, justamente era um testemunho em todos os momentos, para todos que estavam ali. Tinha todos os motivos para ser reclamando. Para ser reclamando, exatamente, para ser revoltado. É isso que a gente disse na semana retrasada. Eu poderia estar ali na prisão e assim, eu não dei nada, todo o meu esforço, toda a minha missão até agora, o doutor não me parar. Eu podia sim um fracassado. Mas eu acuso levar o sofrimento. Cantar em meu sofrimento, se manter com esperança em meu sofrimento é um dos maiores feitos que o ser humano pode fazer e é um grande testemunho. A Bíblia chama de sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. É quando a pessoa está sofrendo e louva a Deus. É um sacrifício de louvor. O maior milagre da condição é testemunhar quando tudo vai mal. Porque quando tudo vai mal, o céu de Deus não é o céu vai mal. Exatamente. Mas agora vamos seguir. Na segunda-feira nós já vamos no verso 21 e 22, que foi o que a gente leu no começo. Mas antes a lição vai falar sobre a guerra espiritual. E para isso quem está em Coríntios ainda, 2 Coríntios 10, verso 3 a 6. Qual era o maior conflito que Paulo travava? 2 Coríntios 10, 3 a 6. Assim, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para
destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, o que é falacioso? Mentirosos, e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Então vamos destrinchar isso aqui. O que é que Paulo quis dizer aqui? O que é mais difícil? Uma batalha física ou uma batalha mental? Mental é mais difícil. Então, eu disse lá no Zoom, e uma coisa que eu acho interessante do grande conflito, que é uma história muito mais densa, muito mais complicada do que qualquer história de ficção que se vê por aí, os romances da literatura, é porque nesses romances, dessas histórias, as batalhas sempre são físicas, sempre um exército contra o outro, sempre um herói contra um vilão. Mas o grande conflito, o que torna o grande conflito mais complicado, mais denso, é porque é tudo na mente de cada pessoa. As batalhas é tudo na mente do ser humano. Então, Deus e Satanás eles lutam, mas é na mente e no subconsciente de cada um de nós. E quais são as nossas armas nesse conflito? Não faz um 6. Quanto é difícil tirar ideias erradas da mente das pessoas. Trabalho tirar. Mas muito trabalho. Tirar o quê? As ideias erradas, os conceitos errados que a gente tem na mente. Olha, ela foi só o Espírito de Deus mesmo que consegue. Porque tem gente que gosta da gente, gosta da igreja, quer ser da igreja, vem para a igreja, mas vai que não. Está preso nas ideias, está preso nos conceitos. Ideia é uma coisa muito perigosa e poderosa também, porque às vezes uma pessoa se batiza e passa 20 anos na igreja, mas ainda com um pensamento errado quando ela não é batizada. A pessoa está muito tempo na igreja, mas ainda acha que dá para se comunicar com os bons, por exemplo. Ainda tem medo de alma mal assombrada, ainda tem medo de alma penada. Ainda tem algum pensamento que ficou de quando ela não era convertida. Quando a pessoa está sofrendo, a pessoa abre a boca e diz: está pagando os pecados. Jesus, vem você fazer o que aqui? E tem muito mais. Se você for investigar, tem muito mais pensamento demônio que não sai da nossa cabeça. Por mais que passe vários anos na igreja, ainda tem pessoas assim. Então, as armas espirituais mais poderosas são as ideias, seja ela correta ou seja ela errada. Então, nós trabalhando em cima disso. Então, quais são as armas de Satanás? A lição diz aí, ó, a segunda-feira. A crítica, traição, constrangimento, medo, pressões sociais e assim vai. Satanás usa várias armas para tentar conquistar a nossa mente. Né? Mas quais são as armas do cristão? O amor, a misericórdia, a paz, a mansidão, a paciência, a bondade e o domínio próprio. Os frutos do Espírito Santo. É com isso aí que nós devemos lutar. Essas são as nossas armas. Um cristão que é cheio do Espírito Santo, ele não vai usar da violência, ele vai usar do amor e assim por diante. Então, gente, é assim que a gente entende o grande conflito. É assim que nós lutamos nesse conflito. Mas agora vamos para Filipenses, né? Que o foco desse trimestre é Filipenses para vocês. Filipenses 1, vamos reler agora o verso 21 e 22. Porque para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Por que Paulo não sabia o que deve escolher? Por que para Paulo viver é Cristo e morrer é lucro? Esses 1, 21 e 22. Quando a gente escolhe Deus, aí Deus começa a escolher pela gente. E Paulo começa a conseguir. Ele não escolheu, ele deixava Deus escolher. E se ele saiu, ele confessou que ainda faria trabalhos suficientes. Nós
fato. Eu estou aqui no tribunal do imperador, estou aqui preso. É melhor tentar outra coisa agora. Vou voltar a ser fabricante de tendas, talvez eu vou tentar ser um pedreiro. Eu tenho outro plano de vida agora na frente. Quando eu sair daqui, eu quero ser outra coisa. Ele não tinha isso. Para Paulo, viver para ele era Cristo. O plano de vida dele era ser pregador do Evangelho enquanto ele vivesse. Exatamente. O único trabalho de Paulo agora era só ser pregador do Evangelho. Então, para ele, viver para ele era Cristo. E morrer para ele era lucro. Por quê? Por que para todo cristão a morte é um lucro? A morte não é um déficit, não é uma perda, não é uma derrota. Exatamente. Mulher morrer salvo, porque ele tem certeza, né, irmão? Por isso que a morte é uma vitória para os fiéis. Porque ele descansou na fidelidade para garantir. Agora, para quem está vivo, ainda tem um risco de fracassar, mas para quem está morto, não tem muito perigo. Por exemplo, o cara mais sortudo da face da terra, para mim, foi lá no da cruz. Pensa um homem sortudo? Ele foi salvo e morreu. Olha aí. Ele não desceu para ser batido para ser. Nós pensamos pelo outro lado. A vantagem de você viver como cristão Também tem muitas alegrias. são os decorrentes dessa vida com Deus. E quantas realizações, quantas coisas você vai ter experimentar. O tempo que você vai viver com Deus, ninguém prefere morrer. Ao lado da cruz, teve a história dele, mas, por exemplo, se ele tivesse descido da cruz, quantas experiências maravilhosas eu teria vivido, agora salvo, né? Pois é. Então, para o cristão quando está conectado com Cristo, ele nunca é derrotado, nem com a sua vida, nem com a sua morte. Porque a sua vida é para Jesus e a sua morte também é para Jesus. Lá em Salmos é assim: preciosa para o Senhor a morte dos seus santos. É lá em Apocalipse. Salmos é uma referência lá em Apocalipse. Então, a morte do salvo, como o Bento disse, ele já morre na certeza de que vai ter vida eterna depois. E também a morte do salvo é produtiva para os que sobreviveram, para os que estão vivos. Porque, pelo exemplo daquele que morreu, outros vão seguir o caminho dele, vão seguir a trajetória dele. E sabe por que o inimigo não tem interesse na morte do justo? Por isso. Porque enquanto o justo está vivo, o inimigo tenta talvez ser história, precisa vivo, como se verdadeiro fracasso. E um salvo morto, o inimigo já perdeu. Isso aí já. Por exemplo, eu mandar animar, mandariar, Gabriela. Ela, Satanás não tem mais poder para tentá-la, ela está salva esperando o voto de Deus. Eu acho que essa é uma igreja. Medinei. Você percebe, não? Não, vocês entendem. Medinei, lá no. Né? Frequentou aqui no tempo. Não, vamos aqui agora. Sim. Mas Deus quer que o salvo viva, para poder trazer outros. O cristão vivo é um perigo para Satanás. E morto também, ele já perdeu aquela alma. Satanás perdeu aquela alma para Deus. Tem muita gente que a gente visita e diz assim: eu já estudei a Bíblia. Com quem? Com Dagmar. Dagmar está estudando direto. Muitas pessoas. E também muita gente vai dizer: esse bicho de Elza, esse bicho de Francisca Alves, lá de Central, que as três estão lá no estudo dela. Agora olha o verso 23. Esse verso 23, agora vocês vão me explicar aqui com vocês. Vocês vão me explicar aqui, esse verso, ele é muitas vezes usado de uma forma errada. Muitos evangélicos eles usam esse verso e eles podem usar contra você para dar uma ideia errada para você. Vamos ver, como você vê. Isso, o verso 22 termina dizendo assim: eu sei o que escolher. É o verso 3. Eu estou cercado pelos dois lados.
tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Verso bonito, né? Verso lindo, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, né? Verso maravilhoso. Só que muitas pessoas pegam esse verso e dizem assim: Paulo queria morrer, porque sabia que na morte já ia direto para o céu. Mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Aí outra pessoa pode dizer assim: Paulo estava querendo só morrer, dava muitas pessoas para morrer, mas infelizmente ele tinha que ficar aqui por causa dos irmãos. Ele estava decepcionado porque ele queria morrer, mas ele teve que continuar a vida, né? E aí, como é que você responde quando alguém diz algo assim? Por que Paulo quis dizer que partir e estar com Cristo era melhor? Mas ele prefere viver e ensinar o evangelho para que as pessoas cheguem na fé que ele chega. Como que ele estaria com Cristo? A pergunta é essa, irmã. Como estaria com Cristo? Como que Ela acertou. Agora falta só entender isso. Como morre e vai para Cristo? Como? Vamos só destrinchar essa frase. Partir e O estar com negócio não é Cristo. como, é quando. Partir para mim é morrer. Mas Mas ele para está Cristo é guardado. quando ele voltar. Isso, exatamente. Não é partir e imediatamente estar com Cristo. Valeu quem? Porque a palavra deixa bem claro que o morre vai morrer toda a terra. Não interessa se você morreu há 20 anos, agora é só um segundo. Exatamente. Então, para a gente entender essa passagem, é só entender isso. Quando Adão abriu os olhos, Adão pensa que lá no Éden foi ontem, dia desse. Quando ele olhar que de nós, todos os anõezinhos, diz: e esses pirineuzinhos? Esses anõezinhos, papai? Que é Adão. Adão gigante assim. Adão Adão gigante. ele viveu 930 anos, né? E morreu. E quem é? 4 metros. 4 metros de altura. Pois é, mas quando Adão morreu, com 930 anos, ele viu ainda uma boa geração de seus filhos. Ainda eram altos. E quando ele ressuscitar a volta de Jesus, Ele vai dar para nós. esses 6 mil anos de pecado que ele passou no segundo, que ele não viu, que estava morto. Então, vai ser tudo passado assim, que nem um sono. O sono você não vê as 8 horas que você dorme, quem dorme 8 horas, né? É bom essa ressalva. Agora as pessoas dormem 6 horas. As 6 horas ou 8 horas que você dormiu, você não vê, passou no segundo. Então, para Adão, esses 6 mil anos, para ele, é um instante. Então, essa frase de Paulo quer dizer o seguinte: partir, como alguém diz, é morrer. E estar com Cristo é quando ele voltar. Não é imediatamente estar com Cristo. Ainda bem que ali, ó, uma luz que um diz uma parte e o outro É porque diz a outra. onde a gente estudou depois de manhã, não sei, era no quadro, o pastor Arilton, e eu entrei no assunto, não sei se você percebeu, eu estava muito amigo. Mas isso Mas assim, eu gosto de ver os pastores falando. só mostra assim, a importância que a gente tem aqui da Bíblia. Eu não sou muito alto na Bíblia, mas eu estou acompanhando esse pastor aí,
era seminarista dele, o marido dela é pastor, da Batista. Então a minha avó dela também, a gente viu assim, escola, também na igreja, algumas coisas que minha avó sempre me levava para a igreja, eu guardo isso até hoje. Então, assim, eu nunca tinha sido médico para ser batizado, igreja nenhuma. Então, no dia que eu fui batizado aqui, eu nem avisei isso para ela, mas ela nem disse, minha família. Então, ela ligou para mim, mostrando uma satisfação, uma alegria. Mas qual é a igreja que você está? Eu falei para ele que ele era, ó, voltou geral. Aí eu digo assim, lá atrás de entender se alguma igreja, alguma denominação, prega a lei do daqui. Porque na minha visão a Bíblia é uma só, né? Então pronto. Então eu vou conseguir, se ela chegar para mim, na minha casa ela não vem. Se ela questionar qualquer coisa, eu fico corta, gente. Está na Bíblia. Agora o que você ensina, o que você aprendeu, eu não sei. Porque não tem como a pessoa ser da igreja tão usando que pode ter algo. Ela era pastor. E a pessoa ter a cabeça dela e achar que a pessoa não seria. Eles são de que Eles igreja? acham que a gente chama seita, né? A sua igreja? Da Batista. Eu acho que ela é da Batista, né? Agora também não é só ela, eu tenho uma irmã minha, que é da Assembleia Geral, e ela não assim, não questionou nada, ela só fez você está certo, o importante é colaborar com ela pelo menos falou isso, mas a outra não, a outra ela, tipo assim, apagou. Mas o melhor jeito de você se preparar é estudar no curso bíblico. O melhor estudar E oram por ela. é o E oram. O Estudando curso e oram. bíblico é a teologia pura, é tudo que nós precisamos saber do curso bíblico. Agora, a gente tem que fazer o seguinte: vocês receberam o estudo bíblico, quando vocês se converteram, e talvez vocês nunca mais pegaram a refazir. É isso que eles estão tentando agora. Vocês, exatamente, quando vocês pegam o negócio de Deus, vão tentar fazer sozinho. Todo mundo tem que fazer isso. Ler aquele curso bíblico, aquele guia de estudo, né? até aprender aquelas perguntas de cabeça, até você entender o que é para você. E Porque lá, o melhor é estar estudo bíblico. porque quem fez o negócio de Deus foi Bulhon, o pastor Alejandro Bulhon, e aquelas perguntas ali são as perguntas mais as perguntas mais fáceis que as pessoas juntou e fez uma liçãozinha para cada tema, com as perguntas as maiores perguntas daquele tema. Então é fácil aquele curso em casa, o estudo do curso que acho que todo mundo tem, né? Porque quando você abre a Bíblia de Salmo, a palavra de Deus, qualquer coisa é proveitosa. É o negócio de Mas Deus. quando você lê o Salmo ou o Evangelho, você não está se preparando para responder a ninguém. Você só se prepara para responder questionamentos estudando o curso bíblico. Então, o curso bíblico tem argumento para você explicar por que você crê daquele jeito. Entendeu? Então, o jeito mais certo é estudar o curso bíblico. Porque, olha o tipo de resposta. A pessoa vai para você, como é que você acredita que é a volta de Jesus? Aí você diz, porque eu vi uma pregação no fundo e tal, o irmão lá da igreja me disse aquilo e lá. Isso aí sabe o que está dizendo não. Agora quando você diz, em Apocalipse 1,7 diz que todo verá. João 14, 1 a 3, Jesus prometeu que vai voltar. Então, Translações Básicas 17 diz que ele vai voltar a ficar nos ares, vai ressuscitar. Quando você diz as passagens, quando você embasa o que você está dizendo, isso aí. Olha, interessante, ontem eu dei um estudo, como eu falei lá, quando você chegou de Natal, eu dei um estudo na hora da segunda chuva. Na área não é casa, chuva vindo desse lado, escorrendo nos nossos pés e uma goteira nas minhas costas. E eu não podia afastar porque estava todo mundo junto, era pequeno. E pode estudar a Bíblia. E eu estudando a Bíblia, a goteira aqui, ó, pingando em mim. Eu disse, não tem nada não, a goteira. Ele disse, está pingando em você, não tem nada não, porque refresca, eu sou gente demais, deixa a goteira pingar. E eu estudando sobre ensinar a volta de Cristo, e dizendo e lendo na Bíblia, isso eu sozinha. Porque durante a semana eu estou dando estudo sozinha, quando Lígia não pode ir, que Lígia né, ocupada, a Fátima viajou, todo mundo. Aí tinha uma filha da mulher, que quando eu falei daqueles que Jesus disse que
depois daqueles dias da tribulação, o sol ia se escurecer, a lua não ia dar sua claridade, as estrelas cairiam do firmamento. Que ali eu falei, isso aqui foi o grande dia escuro no dia 19 de maio de 1780. Aí eu disse, pode procurar na internet, que é verdade. A mulher foi procurar na internet e encontrou. Aí a mulher acreditou. Aí procurou o dia da queda das estrelas e encontrou. Aí a mulher acreditou, disse, a gente só diz a verdade. A gente só prega a verdade. A gente não vai dizer nada aqui que não seja provado. Aí a mulher acreditou. E realmente aconteceu na Nova Inglaterra, em partes de tal canto, em tal canto, em tal canto, a mulher leu. Aí aquela mulher passou a prestar mais atenção. Só uma dica aí. Vocês digam, manda a pessoa procurar na internet. A mulher foi olhar. Aham. Obrigado. Também a resposta aí pode ter lá em 2 Timóteo 4:8. E deixar agora a coroa da justiça que está acalmada. Isso. O Senhor verbo juiz dará somente a uma das que não falou do futuro, né? Então, para explicar uma passagem que é polêmica, a gente explica com outras passagens que ajudam a variar a queda. Um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto. Essa passagem que o povo está criando bicho, então eu vou pegar outras passagens que falam do mesmo assunto para dar a entender. Certo? Agora, Filipenses 1:27. Ainda nessas primeiras palavras de Paulo aos Filipenses, Paulo ele revela outro desejo que ele tinha para aquela igreja. Agora ele para de falar dele e agora vai começar a falar diretamente com os Filipenses. Olha aí, verso 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Ele disse assim, olha, eu estou torcendo, estou orando, para que, ou eu indo aí visitar vocês, ou eu não indo, ou seja, tanto faz eu estar aí como eu não estar, que você permaneça. Eu não quero que quando eu estiver fora, quando eu me ausentar, aí vocês se separem, que vocês se enfraqueçam. Eu quero que vocês permaneçam comigo. Olha aí, eu vou mais para a igreja que não está, o livro não está lá. Então, como eu disse a vocês na noção, a igreja adventista é a única igreja que é feita, ela foi criada para funcionar sem a necessidade de um pastor em todo o culto. Por isso que muitas vezes me traz uma visita e diz, cadê o pastor? Está aqui o pastor, está aqui o pastor, está aqui o pastor. Minha avó perguntou, cadê o pastor? A gente nem sabe. Está vendo? Está conduzindo uma igreja. Exatamente. Mas ele demanda no privado, né? Aquelas meditações. Não, parou. Parou. Acho que teve uma gente vindo ali na transmissão, ela está falando. Então, a igreja ela foi feita para funcionar sem a presença de um pastor em todo o mundo, né? Porque nós temos os líderes locais para tomar conta da igreja, temos anciãos de cada igreja. O pastor ele é só um supervisor, ele vai passando as diretrizes para cada líder local, certo? E cada membro é capaz de pegar lá na frente, de ali na frente passar a mensagem, se ele estudar a Bíblia. Então, a igreja adventista é importante por causa Esse mês ainda nasceram 3 pregadores. Eu fui fazer. Vai nascer mais. Quando eu ia fazer a minha ela já deu estudado em instituto, aí casou e tudo, aí ela dizendo, o pastor da minha igreja, ela pensei que cada igreja tinha um pastor diferente. Tem que acabar em cada igreja tem um pastor não. Agora o pastor vai ter umas 17 igrejas, mas o pastor para cada igreja não são pastores. Os pastores de toda a igreja tem pastores não são pastores. Aí eu disse, não, isso aí não existe não. O pastor para cada igreja, eles são formados, eles chamam. Eles chamam, os coitados sabem ler a As Bíblia. pessoas não conhecem Maindal, que sabem Maindal fala aqui sempre, que era anciã, tem gente que diz que Maindal é pastor, porque eles acham que é assim, a pessoa que mais fala na frente, a pessoa que é o líder da igreja, é o pastor daquela igreja. Mas ninguém tem todo o Meu padrasto veio aqui uma vez, né?
Mas eles acham ela de pastor. Eu gostei que só pastor fala. Ela faz frente às mãos. Porque ele não foi para as igrejas, ele não submete a assembleia, uma vez se ajuda. Aí ele diz, rapaz, o que ela falou, se o pastor falou, eu gostei dela, da palavra que ela falou. Ela falou, eu chamo a pastora. É o costume deles. A gente não tem pra gente explicar isso aí direito. Agora, vamos focar aqui no que Paulo disse sobre a união, né? Ele disse que ele estando ausente ou estando presente, ele queria que a igreja pensasse de uma só maneira, tivesse todo mundo o mesmo pensamento, o mesmo espírito, o mesmo objetivo. Não ficasse cada um defendendo o seu próprio objetivo, cada um pensasse de uma maneira só. E esse também era o desejo de Jesus. Segura aí Filipenses e agora vamos para João 17. Esse é o desejo de João 17. É o Evangelho de João, para a esquerda. Depois de Lucas, João 17, vamos ver o verso 20. 20 e 21. Melhor. Vamos ao 17, depois do 20 e 21. Existe uma coisa, esse elo que une a igreja inteira. Sem isso aqui, a igreja fica desunida. Esse verso aqui é o verso que a gente começa todo o estudo bíblico. Toda vez que a gente vai na casa de uma pessoa, a primeira pergunta é: como Jesus considerava a Bíblia? Aí o verso é João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí, acho que esse verso é o que a gente sabe mais de pouco, porque toda vez que começa o estudo bíblico, nunca termina, a gente dá sempre a primeira lição e. Né? Então, olha, o elo da igreja. E Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pois é. Então, o que une a igreja é a palavra. Uma igreja unida pela palavra é uma igreja invencível, é uma igreja imbatível. Aí olha o verso 20 do 21. Eu não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram. Ou seja, Jesus estava orando pensando no futuro, dizendo: olha, eu não peço somente por esses apóstolos que estão aqui, eu peço também por aqueles que vão se converter daqui a 2000 anos, lá no Eliseu. Estou orando por esses aqui e pensando no futuro, todos aqueles que vierem a crer em mim, Na palavra que eles vão pregar. Aí, ó, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que não creiam que tu me envias. Amém. Então Jesus disse: olha, eu quero que todos eles, em qualquer época, todos eles sejam um só, todos eles pensem da mesma maneira. Gente, é possível as pessoas estarem unidas por uma causa errada? Claro que Uma ideia errada contamina várias pessoas. Exatamente. As pessoas elas se unem por qualquer coisa que elas gostem. Se muitas pessoas gostam de alguma coisa, elas se unem por aquilo ali. Então, nem toda união é positiva, nem toda união é correta. As pessoas podem estar unidas, pensando da mesma maneira, mas o foco é errado. Olha, o pessoal da Torre de Babel. A Torre de Babel, todo mundo ali estava unido para construir aquela torre, para adorar os ídolos, para escapar do dilúvio, para fornecer o próprio orgulho, para afrontar Deus. E para que o nome deles, para que todo mundo no futuro lembrasse deles. E as igrejas que não aceitam a Bíblia, do jeito que está na Bíblia, elas todas são unidas para orar contra a Bíblia. Hoje. É assim, a gente está a mesma palavra, né? Toda a igreja de Cristo. Não sei se
lição aqui que a gente está vendo agora está sendo estudada lá no Azerbaijão, lá no Taiwan, lá na Indonésia, na língua Na deles. China, os irmãos tem lá, poucos, mas estão lá estudando. Conectado numa coisa só, né? Cabeça, na mesma missão. E aquelas igrejinhas lá da África que o pessoal procura uma árvore, vão para debaixo de uma árvore, tem lugar que não tem nem árvore, eles botam os topos no chão. Se tiver um lá com a lição é essa. Essa aqui. Só muda a língua. Tem um aplicativo da lição de Escola Sabatina, você pode olhar, tem todas as línguas lá tem a lição. Todas as línguas têm espanhol, inglês, francês, todos têm a lição de Escola Sabatina na língua deles. Então, gente, Também a gente vai ser apresentado no final do tempo, tá? Pelo 144 mil, e a gente vai falar dele. exatamente. Na Apocalipse, tá? Agora, gente, vamos para quinta-feira aí. O 27 de abril. Então, Ninguém está com pressa não. Então, gente, nós temos que seguir a. Então, gente, o desejo de Jesus é o mesmo desejo de Paulo. Paulo escreveu aquela carta para Filipenses, para Colossos, mas Jesus fez aquela oração pensando em todo mundo, na igreja de todos os tempos. Que nós todos tenhamos um só pensamento. Que nenhum defenda o seu partido, que nenhum defenda a sua bandeira, mas que todos nós defendamos a bandeira de Cristo, a bandeira de Emmanuel. Quando nós pensarmos da mesma maneira, e quando o mundo olhar para nós e vir um grupo de pessoas unidas, aí sim as pessoas vão querer se fazer parte daqui. Aí sim as pessoas vão olhar nós como um exemplo. Uma igreja desunida, uma igreja que é cada um se separando. Essa igreja não é atrativa, essa igreja não dá um bom testemunho. A união faz a força, e a união dá bom testemunho, a união atrai as pessoas para Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, aqui Senhor nós estamos, depois de dar a tua lição, de dar a tua palavra. O Senhor usou o apóstolo Paulo para escrever aquelas instruções para aquelas igrejas, mas que essas instruções também nos atinjam aqui, Senhor. Que nós possamos entender que a nossa vida é para ti, que a nossa morte também é para ti. Que possamos aproveitar cada segundo para pregar o teu evangelho. Se o Senhor nos chamar a descansar, se o Senhor nos chamar a entregar a nossa vida, que a gente não tenha medo, que a gente não tenha receio e também dar a nossa vida por ti, assim que o Senhor deu a sua vida por nós. Amém. Que nos ajude, Senhor, a sermos unidos, em comunhão, como era a igreja primitiva. Assim que a igreja começou, a igreja também vai terminar. Unida, com um só propósito, um só pensamento. Conosco, pessoas desse grupo, em nome de Jesus. Amém.